Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo, sobre o Espiritualismo, sobre a Umbanda e sobre o Universalismo. O que tem de comum e de diferente entre esses movimentos? Quando se deve utilizar o termo espírita? Quando se deve utilizar o termo espiritualista, entre outras tantas coisas? Olha, é um desafio. Eu já tentei gravar essa reflexão umas 5 vezes e sempre eu torno ela muito complicada. Então eu vou tentar pela 6ª vez torná-la de forma muito simples, porque o meu objetivo naturalmente não é fazer um estudo antropológico sobre a experiência religiosa humana, mas trazer aqui definições práticas que possam ajudar quem esteja iniciando-se no caminho da espiritualidade, até para entender onde é que essa pessoa se encaixa, né? Então vamos a esse desafio. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Lembrando que as reflexões em áudio também saem lá no Spotify, então se você tiver Spotify, joga lá Voz Espiritualista que você poderá nos acompanhar por lá. E se você tiver interesse em trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, eu sou psicólogo, faço atendimento online e aqui na descrição do vídeo você encontra as minhas redes sociais. É só mandar uma mensagem que a gente conversa sobre o seu caso, beleza? Bom, vamos lá então. Olha só, vamos começar pelo Espiritismo, que foi a primeira grande escola contemporânea de espiritualidade aqui no Brasil. O Espiritismo nasce na França, no ano de 1857, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, e nos anos seguintes, conforme ele vai publicando outras obras, isso vai dando origem a um movimento de pessoas que vai fundando trabalhos dentro de uma sistemática proposta por essas obras. Isso também acontece aqui no Brasil. O primeiro centro espírita que se tem notícias aqui no Brasil surgiu no dia 17 de setembro do ano de 1865. Isto é, Allan Kardec ainda estava vivo, porque ele só desencarnou em 1869, quando o primeiro centro espírita no Brasil foi aberto, na cidade de Salvador, na Bahia, chamado Grupo Familiar de Espiritismo. E ontem, lendo sobre a história do Espiritismo, eu descobri uma coisa muito interessante que eu não sabia, que levou 10 anos para que o primeiro livro de Kardec, o Livro dos Espíritos, fosse traduzido para o português. Olha que interessante. De 1865 a 1875, as pessoas só liam Kardec em francês. Olha que interessante, né? Bom, o fato é que a partir desse pequeno centro espírita, na cidade de Salvador, outros surgiram e assim o espiritismo se espalhou no Brasil, atingindo hoje uma faixa de 4 a 5 milhões de adeptos. A gente não tem certeza de quantos são, porque não existem números atualizados, mas é algo mais ou menos por aí. Bom, o fato é que conforme o espiritismo foi se espalhando pelo Brasil, ele foi responsável por popularizar alguns conceitos que ainda hoje são muito comuns em nossa cultura. Por exemplo, existem pesquisas que mostram que mais de 50% dos brasileiros acreditam em reencarnação. O que é curioso, né? Porque o número de espíritas é muito pequeno. Então, como é que 50% acredita em reencarnação, mesmo sendo católico, né, evangélico? Mas sim, religiosidade é isso, né? É uma coisa muito mais plástica e fluida do que os radicais gostariam. O fato é que quem popularizou a ideia da reencarnação no Brasil foi o Espiritismo, assim como a mediunidade. Hoje, uma parte considerável das pessoas, no mínimo, tem uma ideia do que seja um médium. Médium é um termo popularizado pelo Espiritismo. Então, a doutrina espírita foi se espalhando pelo Brasil e trouxe uma grande influência na cultura, e isso se vê, enfim, pela compreensão das pessoas a respeito de assuntos que nem fazem parte das suas crenças originais. No entanto, houve, digamos assim, um efeito colateral, essa propagação, né? As pessoas começaram a associar qualquer movimento espiritual com espiritismo. Qualquer coisa que tivesse a ver com espíritos passou a ser chamado coisa de espírita. Então você tinha ali o cartomante,
E ele começou a dizer, não, eu sou espírita, porque eu jogo carta, eu mexo com energia, eu mexo com entidade, então eu sou espírita. Aí você tem um cara que faz magia, que faz trabalho, e esse cara também começou a se dizer espírita, porque agora tinha um nome para defini-lo, né? E isso começou a produzir, como eu disse, um efeito colateral. Isto é, o espiritismo começou a se propagar, mas o conhecimento popular a respeito do que vem a ser espiritismo ficou muito confuso. Eu não vou aprofundar nisso, porque, como eu disse, eu quero fazer uma coisa prática, mas o fato é que isso aconteceu. E é por essa razão que até hoje a gente vê pessoas colando cartaz em poste, dizendo assim, vidente espírita, joga-se búzios, tarô, baralho cigano, faz trabalho. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o espiritismo. Então, quem é que é o espírita? É o praticante do espiritismo, popularmente também chamado de kardecismo, que é um termo errôneo. O próprio Kardec não gostava dessa ideia. Ele dizia, a doutrina é dos espíritos, por isso espíritus-ismo, né? Então, sistema dos espíritos, ou doutrina espírita. Seria kardecismo se a doutrina fosse dele. A doutrina não é dos espíritos. Então, kardecismo também é um termo errôneo, não deve ser usado. Então, se você frequenta um centro espírita, se você estuda os livros de Allan Kardec, né? Se você segue o espiritismo, você é espírita, você não é kardecista. Isso é importante de dizer, porque dentro do próprio movimento espírita a gente encontra gente que às vezes tem 10, 20 anos de doutrina e fala, eu sou kardecista, né? E não é, ela é espírita, né? Bom, e o espiritualista? Vamos lá. O espiritualista, no sentido prático, é uma pessoa que tem uma crença espiritual que não está necessariamente amarrada a uma religião. Quero dizer, enquanto o espírita é uma pessoa que vai seguir aquilo que Kardec propôs, né, nas suas obras, aquilo que os espíritos disseram, aquela sistemática, aquela visão de mundo, ele se identifica com ela e ele age de acordo, ele vive de acordo com aquilo. O espiritualista é uma pessoa cuja crença é formada, geralmente, de movimentos diferentes. Então, por exemplo, o cara ele pode frequentar um centro espírita, ele pode estudar os livros de Kardec, ele pode ir para tomar passe, assistir palestra, ele acha lindo, maravilhoso. Mas ele também gosta de ir num terreiro de Umbanda. Ele gosta de tomar o passe, ele gosta de conversar com o preto velho, que são práticas típicas da Umbanda, não são práticas típicas do espiritismo. Então, como ele pisa um pé aqui e um pé lá, ele é um espiritualista. Embora a maioria das pessoas que façam isso não vejam a si como espiritualistas. Eu conheço um monte de espíritas que frequentam centros espíritas, se veem como espíritas, se dizem espíritas, mas estão sempre nos terreiros de Umbanda participando dos trabalhos. Então, assim, não são tão espíritas assim, né? E não que isso seja ruim, tá? Não é uma crítica, é apenas uma questão de definição, entende? Então, mas isso é só um exemplo, tá? Eu quero dizer, você tem às vezes uma pessoa que ela, sei lá, ela gosta de ir na Umbanda, ela até às vezes é médium de Umbanda, mas ela também estuda cartomancia, ela também estuda astrologia, ela joga tarô, então ela não é um bandista, ela é um espiritualista. Entende a ideia? Ou seja, a espiritualidade dela é formada a partir de práticas e vivências que não estão atreladas a uma única religião. Ela permeia várias religiões. Ela tira a sua espiritualidade de movimentos diferentes. Ela faz ali uma amálgama com essas coisas todas, ela dá um sentido, ela costura essas ideias e ela constrói a própria noção de espiritualidade, que é o meu caso. Por isso que aqui o canal chama Voz Espiritualista. Eu adoro o Espiritismo, eu leio, eu estudo. Eu estou lendo um livro sobre a história do Espiritismo. Eu sou apaixonado pelo Espiritismo, né? Foi a minha primeira escola de filosofia, né, em matéria de espiritualidade. Mas eu também me desenvolvi na Umbanda. Eu trabalho num terreiro de Umbanda. E além disso, eu frequento e faço parte de um grupo neo-xamânico. Eu faço uso do rapé, da ayahuasca. Então, assim, eu encontrei uma maneira minha
de dar sentido a essas coisas para além das atribuições religiosas. É uma espiritualidade minha. Eu não digo que é a verdade, que é o melhor caminho. Não, é o que faz sentido para mim. Então eu adoro ir no centro espírita, adoro tomar um passe, leio os livros de Kardec, às vezes até mais que muitos espíritas diga-se. Adoro essa concepção, mas estou lá no fim de semana, incorporo o preto velho, incorporo o caboclo, incorporo o chulo da consulta, atende, fuma charuto. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, isso são coisas da Umbanda. E quando eu não estou no terreiro, eu estou lá no trabalho de ayahuasca, expandindo a consciência. Então, entendem o que eu quero dizer? O espiritualista é uma pessoa que cria a sua própria religião íntima, digamos assim, frequentemente pegando partes de religiões diferentes, seja elas quais forem. Agora, vamos falar então do umbandista, já que eu citei. Olha que interessante, muitos espíritas não sabem disso. Quando a Umbanda surgiu, parte considerável dos seus membros, fundadores e, digamos assim, a primeira leva de médiums, eles eram espíritas. Eles vinham do espiritismo. E eles não olharam para a Umbanda como sendo uma religião nova. Eles entendiam a Umbanda como sendo um braço do espiritismo, uma maneira diferente. Lembre-se do que eu disse a vocês lá atrás, do que aconteceu conforme o espiritismo foi crescendo e a adoção dos conceitos foi penetrando na sociedade. Então eles olhavam para a Umbanda como sendo uma maneira diferente de se fazer espiritismo. Muita gente hoje na internet acha que a Umbanda raiz é uma Umbanda africanizada. Não é. A Umbanda raiz é uma Umbanda tipicamente influenciada pelo espiritismo. Essa influência do candomblé sobre a Umbanda, ela começa após a década de 1940. No entanto, de 1908, quando a Umbanda surgiu no Rio de Janeiro, até meados dos anos 40, a Umbanda parecia um centro espírita, com imagem de santo e com entidade que fumava e bebia, mas os valores eram os mesmos, tanto que se vocês pesquisarem na internet, Regimento Interno Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é o primeiro terreiro de Umbanda fundado lá pelo Zélio, vocês vão ver que entre as recomendações do Caboclo das Sete Encruzilhadas está estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, os 3 livros primeiros de Allan Kardec. Então essas pessoas, elas não olhavam para a prática delas como sendo uma coisa nova, e sim como sendo algo diferente, mas não necessariamente separado. E é por essa razão que esses umbandistas se diziam espíritas. É por essa razão que as instituições que eles fundaram carregavam o nome de espírita, e é assim até hoje. Em terreiros mais antigos é comum você chegar lá e ver na fachada assim, Tenda Espírita Oxalá. Oxalá não tem nada a ver com o espiritismo, entende? Mas está lá, Tenda Espírita. Você conversa com médiuns daí de 70 anos para cima, se você perguntar para ele, você é espírita? Ele fala, sou. Aí você pergunta, mas você é umbandista? Ele fala, sou também. Porque para ele, a diferença entre o espírita e o umbandista é só a maneira do culto. Eles não se veem como separados, entendem? Então, quando você vai num terreiro de Umbanda antiga e você vê o nome espírita lá e você fica confuso, essa é a explicação histórica. Essas pessoas não se viam como praticantes de uma religião nova, e sim como um braço diferente, uma vertente diferente daquilo que já se fazia aqui no Brasil. É claro que eu estou me referindo àquela Umbanda que é semelhante à Umbanda da Tenda Nossa Senhora da Piedade. Não tem atabaque, os médios só de roupa branca, nem sequer bate palma, é só nos cantos. Então ela tem muita semelhança mesmo com o centro espírita, né? Agora, se você vai num terreiro de Umbanda popular, que os médios estão com roupa colorida, tem lá 10 atabaque, aí você fala, pô, isso aqui não tem nada a ver com o espiritismo. E realmente, mas essa forma de se fazer Umbanda, ela foi formada depois, posteriormente. Então a Umbanda raiz, que tanta gente fala, eu sou praticante da Umbanda raiz. A Umbanda raiz é basicamente um centro espírita com imagem de santo católico que se recebia preto velho e caboclo. Era isso que era a Umbanda raiz, diga-se, né? Então,
É por isso que até hoje a gente encontra umbandistas que dizem assim, não, eu sou espírita. Não, não é. Você é umbandista. Apesar das pessoas lá atrás não terem tido essa percepção, a Umbanda hoje é uma religião independente. Ela carrega a influência do espiritismo, como todas as religiões carregam influências de religiões anteriores. Mas se você vai num terreiro de Umbanda, você recebe preto velho, caboclo, risca ponto, fuma charuto, então você não é espírita, você é umbandista, tá? E hoje em dia não tem mais razão para que uma pessoa diga ser espírita, sendo que o que ela pratica é Umbanda. Hoje, diferentemente de lá atrás, é até um desvalor da própria prática, da própria religião, você não utilizar uma terminologia adequada. E como eu disse, isso é relativamente comum, a gente ainda encontra na internet. Tem várias reflexões minhas que eu falo sobre espiritismo, por exemplo, e gente da Umbanda vem e fala, eu concordo mesmo, meu terreiro faz isso. Eu falo, então, mas eu não estou falando de terreiro, estou falando de espiritismo. Aí a pessoa fala, mas eu sou espírita. Não, mas você não trabalha em terreiro? Trabalho? Não, então você é um umbandista, você não é espírita. Entende o que eu quero dizer? Eu sou plenamente favorável a que as pessoas tenham liberdade religiosa para viver a sua fé do jeito que elas quiserem, mas eu também sou muito favorável a que você utilize o termo adequado para aquilo que você faz, entende? Então, isso eu acho importante. Beleza, mas então e o universalismo? O que é isso? O universalismo, ele vai surgir dentro do contexto espiritualista, mas ele tem uma diferença fundamental. Enquanto o espiritualista, ele vai formar a sua religião íntima baseado em movimentos e conceitos e ideias de religiões diferentes, ou seja, ele vai pegar aquilo que ele acha que funciona, faz sentido para ele, vai bater tudo isso daí no liquidificador e depois ele vai beber. O universalista, ele tem uma postura diferente, ele consegue ver o sagrado em cada movimento e ele se conecta com isso. Então, se ele está na igreja católica, ele vai rezar a missa, ele vai fazer aquilo com toda a fé do mundo. Mas se ele está num terreiro de Umbanda, ele vai bater palma e vai cantar os pontos também com toda a fé do mundo. E se ele está num centro espírita, assistindo uma palestra, ele vai estar compenetrado e absorvendo aquilo. O universalista, ele é como o espiritualista, só que essa é a diferença fundamental. O espiritualista não vê sagrado em tudo, não acha que todas as religiões estão no caminho certo ou consegue enxergar práticas interessantes em todas elas. Então ele vai para aquelas que ele se afina mais, pega uma coisa daqui, pega uma coisa dali, forma a sua síntese. O universalista, ele tende a ver o sagrado em tudo, ele se conecta em tudo, ele tem devoção a tudo. Então ele reza para o santo, ele reza para o orixá, ele reza para duende, ele reza para fada, ele reza para salamandra, para o silfo, ele reza para o vento, para a lua, para o sol. Ele sente uma conexão profunda, né, com a vida, com a espiritualidade, com a religiosidade, e ele se integra a todos esses movimentos, a todas essas correntes de fé, e ele se sente bem em todas elas. Então, sabe aquela pessoa que fala, eu danço qualquer música? E dança mesmo, não é uma coisa falsa, tá? Eu não estou aqui falando daquela pessoa que está perdida e que fica pulando de religião em religião tentando encontrar um tesouro. O universalista, ele entende que as religiões, elas são expressões humanas, e todas elas são falhas e todas elas têm beleza, e ele consegue se conectar com todas elas. Por exemplo, é muito comum dentro dos trabalhos neo-xamânicos com a ayahuasca, você encontrar pessoas universalistas. Tanto que tem trabalhos com a ayahuasca, por exemplo, que toca música espírita, toca ponto de umbanda, toca cantiga de candomblé, toca música católica, toca música evangélica, toca música esotérica, de tudo quanto é tipo. E a galera se entrega aquilo e vai, entende? Tem uma conexão com isso. Então, o universalista é essa pessoa. Eu costumo brincar que uma vez eu fui numa casa, que era uma casa universalista, e eu falei assim, meu Deus, eu olhei para o altar deles assim, aquilo me deu até um certo choque. Eu pensei, caramba, quanta cultura diferente reunida ali. Era um altar que tinha imagem de Jesus, imagem de anjo, imagem de Buda, imagem de Shiva, de Ganesha, imagem de caboclo, de preto velho,
de Exu, de pombagira, de duende, de sei lá mais o que, assim, acho que tinha imagens ali que eu nem sei identificar de que culto pertencia aquilo. E estava tudo reunido ali naquele altar. Tudo ali tinha uma velhinha, todo mundo ajoelhava e rezava para aquelas forças, independentemente de que cultos vinham, de que religiões vinham. Então, enfim, isso é universalismo, né? Interessante, né? Então, enfim, eu espero que tenha ficado claro, fazendo uma síntese então para a gente encerrar. Espírita é quem segue o espiritismo, vulgo kardecismo, termo errôneo que não deve ser utilizado. Se você frequenta centro espírita, trabalha segundo a sistemática espírita, você é, portanto, um espírita. Espiritualista é uma pessoa que constrói a sua própria crença, a sua própria religião pessoal, baseado em movimentos, em práticas e crenças que ele vai tirando de movimentos religiosos que ele conhece. Ele encontra uma forma de amarrar tudo isso e faz a sua síntese pessoal de espiritualidade. Esse é o espiritualista, ele não está preso e apegado a um movimento específico. Ele transita sobre alguns movimentos, não sobre todos, alguns, ok? Você tem o umbandista, que é o praticante da Umbanda, que é uma religião brasileira, nascida no Rio de Janeiro, em 1908, que carrega influência espírita, influência católica, influência do candomblé, que recebe ali preto velho, caboclo, faz uso do fumo, da bebida, da entidade risca-ponto, da paz, da consulta, tem toda uma sistemática. Se é nesse contexto que você está, você é umbandista, você não é espírita, como muitos ainda hoje falam. E se você é um indivíduo que enxerga valor em tudo, se você reza para Jesus, para Oxalá, para São Jorge, para o duende, para a Mãe Terra, para o Sol e para a Lua, você é um universalista. Né? Quer dizer, você se conecta com o sagrado das mais diversas religiões e isso te faz bem, isso te eleva a alma e é assim que você expressa a sua espiritualidade, respeitando, enxergando e valorizando o sagrado em cada cultura. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre esse assunto. E se você não está inscrito, se inscreva e ainda dá tempo de participar do nosso curso Práticas de Defesa Espiritual exclusivo para membros aqui do canal. Quer participar? Torne-se membro do canal. Um abraço e até a próxima.